tem uma diferença entre macro e micronutrientes. Macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura, que quando a gente come um tipo de alimento, a gente vai sempre encontrar uma combinação desses três caras. E esses caras se chamam macronutrientes porque eles estão presentes em maiores quantidades. Então, tipo assim, um pedaço de peito de frango vai ter alguns gramas de proteína, por exemplo, e alguns gramas de gordura. Os micronutrientes também são presentes em todos os alimentos, alguma combinação deles. E eles são chamados micro porque eles estão em quantidades muito pequenas. Então a mesma quantidade de peito de frango vai ter alguns microgramas, alguns miligramas de alguma vitamina ou algum mineral. E é um pouco mais complicado de a gente manter o acompanhamento dos micronutrientes, porque macronutrientes são três, né? Proteína, carboidrato e gordura. Fácil de você ter uma ideia, de você acompanhar e medir essas coisas. Micronutrientes são 22. Então é mais complicado você ter aquele balanço geral, você não vai controlar essas 22 coisas em cada um dos alimentos, porque cada alimento tem um e não tem outro. Para dar uma visão geral sobre a função dessas vitaminas e minerais, a gente geralmente fala de forma agrupada, vitaminas e minerais como se fosse uma coisa só. Mas cada um desses 22 caras, eles têm uma função diferente. Imagina que você tem um carro. Para esse carro se mover, você precisa de gasolina. O combustível é essencial. Sem combustível, o carro morre. E para o nosso corpo, o análogo ao combustível são as calorias, que vêm do carboidrato, da proteína e da gordura. Sem as calorias, o corpo não tem energia, ele morre, ele não funciona, sabe? Se você não dá caloria para o corpo, ele começa a comer as calorias que estão guardadas no corpo em forma de gordura, mas se um dia a gordura acabasse, o corpo ia morrer naquele exato momento. Um corpo sem combustível não funciona. Voltando para o carro também tem outras coisas fora o combustível que são importantes, sabe? Você tem o ar do pneu, você tem a água do radiador, você tem o óleo do motor e várias outras coisas. E se essas coisas estão faltando no carro, sabe? Imagina você dirigir um carro que não tem ar no pneu. É possível? É possível. O carro vai se mexer. Se você liga o carro, ele liga, e se você acelera, ele vai pra frente, mas ele vai chacoalhar, ele vai fazer um monte de barulho e se você continuar por muito tempo sem ar no pneu, o carro vai quebrar. Ainda que ele tenha combustível, ele não funcione. Pro nosso corpo, esse papel desses outros elementos é feito pela vitamina e o mineral. As vitaminas e os minerais são tipo assim, o ar do pneu, o óleo do motor, a água do radiador. Ainda que você não ofereça todas as vitaminas e minerais pro corpo, o corpo vai funcionar. Mas ele vai tremer, ele vai dar uma chacoalhada, ele vai dar uma barulhada, ele vai ficar meio esquisito. E se algum dessas vitaminas e minerais faltarem por muito tempo, aí é tipo você dirigir o carro sem ar no pneu por muito tempo. Uma hora ele para de funcionar, ainda que ele tenha combustível. E essa analogia representa a importância das vitaminas e dos minerais, porque elas não são... A falta desses caras não é percebida pelo corpo de forma imediata, porque você consegue dirigir o carro com ele chacoalhando, com ele fazendo barulho por alguns anos, talvez. Mas a falta acumulada desses nutrientes vão fazer muita diferença lá na frente. Lá na frente, sabe, a dor no corpo, a doença e vários tipos de coisas perigosas que podem levar à morte. Inclusive, diabetes e câncer e várias outras coisas podem ter a sua origem na deficiência de alguns micronutrientes que a gente não sabia que tinha essas deficiências. Então agora é hora a gente falar um pouco mais sobre esses caras, especialmente os que estão mais conectados com o sistema imune. A gente vai dar uma visão geral, né, nas vitaminas e nos minerais, porque não vale a pena a gente falar apenas das vitaminas e minerais que fazem diferença para o sistema imune, porque a gente sempre está trazendo essas coisas na nossa nutrição de uma forma agrupada. A gente não vai procurar apenas pela vitamina E, pela vitamina A e pela vitamina C. A gente vai procurar por todos os micronutrientes, porque não apenas a gente vai melhorar o sistema imune, como a gente vai melhorar todos os aspectos do nosso corpo. Para começar a falar sobre isso, eu quero te dar um exemplo de uma cliente que eu tive, que eu trabalhei junto com ela para perder peso. E eu vou chamar ela aqui de Mulher Maravilha. Quando eu conheci a Mulher Maravilha, ela tinha 53 anos, 1,60 m e ela estava com 66,6 kg.
Então era um estado de sobrepeso e o objetivo dela era de queimar gordura. E aí a gente fez os cálculos de metabolismo e tudo mais, e a gente viu que para o corpo dela, para a idade dela e para o estilo de vida, que era bastante sedentário, ela é uma diretora de uma empresa que passa quase o dia inteiro sentado no computador, ela precisava de mais ou menos quase 1.400 calorias para queimar gordura na taxa que ela precisava. O que é uma quantidade baixa de calorias, né? É uma coisa que não é para todo mundo, mas para o corpo dela, para o estilo de vida dela, era adequado. No começo, quando eu trabalhei com ela, ela queria apenas a estimativa de calorias, porque ela queria montar a dieta dela, sabe? Os elementos da nutrição que ela mais gostava. Então, com aquela meta de, 1.362, 1.400 calorias, vamos dizer, eu vou escolher os alimentos que eu mais gosto e eu vou montar o meu café da manhã, almoço e janta, porque ela tinha 3 refeições por dia. Eu falei, beleza, vai embora e vamos ver como é que as coisas estão ficando. Depois de mais ou menos umas 4 semanas, quando a gente conversou, ela tava sabe, eu via tristeza no rosto dela. Ela falou assim, nossa, eu tô muito acabada, sabe, eu tô me arrastando, tô cansando, não tô perdendo peso porque eu tô ficando com muita fome e daqui a pouco chega fim de semana, eu fico louca na comida e como mais do que eu devo e como um monte de sobremesa que eu não deveria, eu tô indo fora daquelas calorias, alguma coisa não tá acontecendo legal. E aí eu dei uma olhada no plano de nutrição dela, e o plano de nutrição dela não era exatamente este, mas era bem parecido com uma coisa assim, sabe, ela gostava muito de bolachinha recheada e ela gostava muito desses cafés tipo do Starbucks, que é tipo não é bem um café, ele tem tanta coisa, chantilly, creme e xarope e açúcar dentro que é mais um bolo de forma líquida, né, do que um café. Então ela gostava muito dessas coisas. E ela falou, beleza, se eu pegar a bolachinha recheada e eu pegar um milkshake e eu misturar essas coisas, eu consigo 446 calorias. E aí, se eu fizer isso em 3 refeições, eu chego em mais ou menos, um pouco menos de 1.400 calorias. Na ideia do combustível do carro, faz sentido, sabe? Você está dando o combustível que o carro precisa para ele funcionar o quanto ele precisa e usar a reserva, que é, no caso, a gordura que a gente tem no corpo. Mas aí, a gente tem um novo nível dessa conversa. No ponto de vista de caloria, ela faz sentido. Mas aí o que a gente fez foi mudar 2 refeições, 3 refeições que ela teve. Eu peguei o almoço e a janta e montei um plano diferente. Ao invés de fazer bolachinha recheada com milkshake ou uma coisa parecida, bolo com alguma coisa, a gente colocou proteína, sabe, peito de frango, a gente colocou verdura, a gente colocou uma forma de carboidrato que tem mais fibra, tipo a batata doce. A janta ficou parecida. E aí, ela gosta bastante de bolachinha recheada, a gente não ia tirar essa coisa completamente do dia para que ela não se sentisse deprivada, mas ela não precisava ter essa bolachinha recheada todas as refeições. Então a gente deixou ela pro café da manhã junto com um café preto, ao invés de um milkshake cheio de chantilly e creme e todas essas coisas. E aí no final das contas, você pode ver aqui que a quantidade de calorias é bem parecida, é menos do que 1.400, 1.363 calorias por dia. Então, entre o plano 1 e o plano 2, em termos de combustível para o carro, é bem similar. E nesse sentido, a queima de gordura vai ser bem similar entre um plano e outro. Mas existe uma diferença grotesca entre o plano 1 e o plano 2, que é quando você olha nos micronutrientes. Essas imagens aqui, elas estão mostrando todos os 22 vitaminas, essas imagens aqui estão mostrando todos os 22 micronutrientes, a combinação de vitaminas na primeira coluna e de minerais na segunda coluna. E para refeição de bolachinha recheada e um milkshake, você vê que todas essas barras aqui, elas estão vazias. Essa parte cinza aqui significa que a barra está vazia. E a parte amarela é o quanto de micronutrientes, de vitamina e mineral de cada um desses essa refeição oferece para a pessoa que está comendo. Então você pode ver que tem bastante caloria, mas ela tá vazia de ar no pneu, não tem nenhum água no radiador, não tem óleo no motor, sabe? É um carro que funciona apenas com gasolina. A outra refeição, que tinha uma quantidade de caloria muito parecida, você pode ver aqui por essa imagem que ela é muito mais cheia de vitaminas e minerais. Ela
ela oferece quase todas as vitaminas e minerais em apenas uma refeição. Então 3 refeições dessas já oferecem todas as vitaminas e minerais que essa pessoa precisa. E aí eu te pergunto, qual desses planos ou qual dessas refeições você acha que a Mulher Maravilha vai se sentir melhor? Sabe, você pode falar, pô, o milkshake é muito gostoso, a bolachinha é muito gostosa, eu me sinto bem, dá aquele prazer de comer, Mas a deficiência, sabe, dirigir o carro com chacoalhando, com barulho, ele é aceitável nos primeiros 5 minutos. Se você vai fazer uma viagem de 100 km, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. Então você comer uma bolachinha e um milkshake que dá calorias, mas não dá micronutrientes, pode ser uma coisa que é aceitável para uma refeição aqui e ali. Mas se ela for a base da tua nutrição, aí você vai estar dirigindo um carro que vai estar trepidando e vai estar fazendo barulho por todo o tempo. Então vai te dar fome, vai te dar dor de cabeça, vai diminuir o teu humor, diminuir o teu foco, vai diminuir a tua imunidade, porque você não está dando os elementos que o corpo precisa. E aí a gente fica com a gente já conecta os pontos na cabeça e fala, beleza, para que eu tenha mais bem-estar, para que eu tenha mais saúde, para que eu me sinta bem, o mais importante é dar para o meu corpo não apenas a gasolina, mas todo o ar no pneu e o óleo do motor, a água do radiador e todas as coisas que o meu corpo precisa para desempenhar todas as funções cognitivas e físicas e emocionais num desempenho ótimo. Onde a gente encontra esses caras, todas essas 22 vitaminas e minerais? A resposta é bem simples, em todos os alimentos naturais, sabe? Qualquer alimento que não foi industrializado, qualquer alimento que nasce numa árvore, ou que nasce no chão, ou que você mata um animal. Um alimento que não vem dentro de uma embalagem, que é uma forma mais natural possível, esses alimentos são cheios de vitaminas e minerais. E a gente não vai olhar no alimento que tem a vitamina A, ou que tem a vitamina K, ou que tem a vitamina C, porque o que a gente quer é uma variedade dessas coisas. A gente vai trazer todas essas vitaminas e minerais ao mesmo tempo. E claro que tem alguns alimentos que têm uma densidade nutricional maior do que outros, sabe? Se você comer alface, você vai encontrar alguns tipos de nutrientes, mas o alface ele é praticamente tudo água com um pouco de celulose, uma vitamina C aqui e talvez uma vitamina K ali. Se você comer alguma coisa que é, por exemplo, brócolis, o brócolis tem muito mais quantidade e variedade de vitaminas e minerais do que o alface. Então, nesse sentido, ainda tem alguns alimentos naturais que são ainda melhores do que os outros. E aqui a gente tem uma ideia. Nessa imagem a gente tem vários alimentos, vou passar ele em geral para você ver e depois eu volto em detalhes. Os alimentos que têm mais densidade de vitaminas e minerais. Então, voltando para o começo aqui, você vê, por exemplo, algas, que tem uma densidade enorme, de uma quantidade grande de vitaminas e minerais. Fígado de bife e de galinha, coisas como couve, o brocoline, que é aquele brócolis que ele não tem aquela cabeça redonda, ele é um pouco mais alongado. Aí você tem algumas frutas, tipo o açaí, o camu-camu ou o goji-berry. Aí coisas como espinafre, agrião e rúcula, as folhas verdes. A gente tem brócolis e couve-flor, repolho, pimentão, alho, salsinha, o mirtilo, framboesa e amora, então as frutas menores. Aspargo, cenoura, beterraba, salmão e sardinha, o caldo de osso e a carne vermelha. Você pode ver que, de forma geral, primeiro a gente tem todas as comidas naturais. A gente não está vendo pão, a gente não está vendo a bolachinha salgada, a gente não está vendo o macarrão ou o açúcar refinado. E a gente está vendo muitas verduras. Então, desde o começo a gente tem aqui desde as algas, a couve, brocoline, espinafre, o brócolis e vários tipos de verduras estão aqui. A gente vê algumas frutas também, especialmente as frutas que são aquelas baguinhas pequenininhas, sabe? Tipo o açaí, o mirtilo, a framboesa ou a amora. A gente tá falando das frutas que tem uma maior quantidade de fibras e uma menor quantidade de açúcar. E a gente está vendo alguns tipos de carne. Então, desde o começo, a gente tem o fígado, a gente tem o peixe, como o salmão e a sardinha, ou a carne vermelha, que tem uma grande quantidade e variedade de
vitaminas e minerais. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento, que eu quero que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.